Queridos, graça e paz. Depois de 60 dias, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de retomar nossa série de mensagens a respeito da família, com a temática Uma Família Segundo o Coração de Deus. Refletimos sobre Adão e Eva, o primeiro casal. Depois seguimos para Abraão e sua esposa. Depois vimos Isaac e Rebeca. E agora seguiremos naturalmente na ordem cronológica, que é a história de Jacó e Raquel, e refletiremos no tema um casamento marcado por conspirações. E eu peço você abrir a palavra do Senhor comigo no primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 18, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Este foi o amor que Jacó nutriu por Raquel desde o primeiro momento que a viu. Nós podemos literalmente chamar esse encontro de amor à primeira vista. Mas antes da gente entrar realmente na temática de Jacó e Raquel, é importante a gente se lembrar dos acontecimentos anteriores à fuga de Jacó. Jacó era um embusteiro por natureza. Era um menino que gostava de levar vantagem em tudo. Ele roubou o direito de primogenitura de seu irmão mais velho, Esaú, e quando seu pai, Isaac, também já estava velho, com a visão muito prejudicada, com a parceria de sua mãe, ele enganou seu próprio pai, a fim de roubar a bênção que o irmão mais velho, Esaú, receberia, a bênção da primogenitura. O irmão mais velho, o primogênito, ele recebe a maior parte da herança e ele recebe uma bênção de prosperidade, uma bênção do favor de Deus, diferente dos demais irmãos. E Jacó, usurpador, embusteiro, encrenqueiro, ele engana o seu próprio pai. Ele é obrigado a fugir, porque seu irmão Esaú passa a odiá-lo com um sentimento mortal. O texto de Gênesis capítulo 27 encerra dizendo que Esaú planejou matar seu irmão. Isso fez com que Rebeca, a mãe de Jacó, o chamasse e dissesse: vá até a casa do meu irmão Labão, na terra de Harã, para você fugir da ira do teu irmão Esaú. Quando a ira dele cessar, eu peço para te chamar. Só que da fuga de Jacó ao retorno de Jacó, passaram-se mais de 20 anos. E nesse período, Rebeca, aquela que também protagonizou o engano ao seu próprio marido, morreu e não pôde ver o seu filho Jacó retornar. Jacó foge, precisa percorrer uma distância de 650 quilômetros, caminhando por deserto, até chegar à terra de Labão, seu tio. Nesse percurso, ele chega a uma região chamada Betel, e ali ele tem uma visão de Deus. Em sonho ele vê uma escada com anjos descendo e subindo do céu. E Deus promete que fará uma aliança com Jacó. Assim como foi o Deus de Abraão e o Deus de seu pai Isaac, Deus faz um pacto com Jacó, o embusteiro, o caluniador, revelando que o compromisso de Deus conosco é fundamentado em sua graça, não em nossos méritos, em nossa performance, nem em nossos traços de personalidade e caráter. Jacó chega, depois dessa visão que ele tem em Betel, até um oásis, depois de caminhar quase 650 quilômetros, e ele vê uns pastores esperando um determinado horário do dia para tirar a água do poço, daquele oásis, para alimentar seus rebanhos. Era costume esperar todos os pastores chegarem para tirar a tampa daquele poço e alimentar todos os rebanhos de uma só vez. E Jacó pergunta: vocês conhecem Labão? E eles respondem: sim, conhecemos. Inclusive, olha aquela menina ali, ó, é filha dele, Raquel. Raquel era uma pastora, cuidava dos rebanhos de seu pai Labão, estava vindo para tirar a água do poço e dar de beber aos rebanhos. Jacó tira a água, tira a tampa do poço, tira a água e dá de beber aos rebanhos de Raquel. Esse é o encontro que ele tem com ela. E o texto de Gênesis 29, do verso 1 a 12, descreve
uma relação profunda de afeto de Jacó para com Raquel. Jacó abraça Raquel. Jacó chora quando vê Raquel. E o texto nos diz que quando Jacó se encontra com seu sogro Labão, ele faz um compromisso com Labão, de trabalhar para ele por 7 anos, uma vez que ele não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha influência nenhuma naquela cultura, para poder se casar com Raquel. E é a segunda vez na Bíblia que descreve o amor de um homem por uma mulher. A primeira vez foi o amor de Isaac por Rebeca. Isaac aprendeu a amar Rebeca. E quando Jacó encontra Raquel, o texto bíblico diz que ele amou Raquel. Foi um amor à primeira vista. Só que esse amor trouxe algumas consequências que nós veremos já já. O segundo ponto está em Gênesis 29, dos versos 15 a 18. Quando Jacó deseja se casar com Raquel e ele não possui recursos, ele não tem amigos, não tem influência, ele tinha que pagar um dote para se casar com aquela menina. E ele combina com seu sogro Labão de trabalhar 7 anos, meio que como escravo de Labão, aprisionado a Labão, para depois se casar com Raquel. Ele estabelece um compromisso muito complicado. 7 anos aprisionado à rotina de seu sogro. Depois disso, nós vemos o poder do amor. Em Gênesis capítulo 29, do versículo 18 até 21, Jacó trabalha os 7 anos para poder se casar com Raquel. Ele luta para perseverar naquele amor. E nós vemos algo muito bonito. A gente vê que esse amor, ele desenvolve. Ele é muito diferente do amor protagonizado pelas telas de cinema, pelas nossas mídias impressas e pelas nossas mídias digitais. O início do amor à primeira vista de Jacó, com o tempo ele floresce, e ele se torna um vínculo profundo, onde existe um compromisso total. É muito difícil os compromissos hoje durarem à prova do tempo, resistirem à prova do tempo. O que a nossa cultura protagoniza é a paixão. Uma paixão, o amor de adolescente ou a luxúria, são por si só egoístas e imaturos, porque eles têm pressa em conseguir o que deseja. O lema de uma paixão de adolescente, de um homem ou de uma mulher imprudentes e egoístas é: eu amo você pelo que posso conseguir de você. Eu quero ter prazer com você e quero ter prazer agora. Mas o verdadeiro amor, aquele que resiste à prova do tempo, aquele que se desenvolve lentamente, progressivamente, a partir de um compromisso que eu estabeleço com o outro, o verdadeiro amor diz: sua felicidade, a felicidade do outro é o que eu quero acima de tudo. E se necessário, eu estou disposto a esperar para ter certeza do que é melhor para você. A pessoa que verdadeiramente ama, às vezes ela diz: eu quero esperar para saber se realmente eu sou a melhor pessoa para você. Porque eu desejo o melhor para você. E talvez eu não seja o melhor para você. E o amor de Jacó por Raquel persevera essa prova do tempo. Ele espera, ele se aprofunda. É um amor enraizado num compromisso pelo outro. E quanto mais o tempo passa, mais esse amor se enraiza, mais esse amor amadurece, mais esse amor gera respeito, gera sonhos, gera cumplicidade. E como nós precisamos aprender a respeito disso. Gênesis capítulo 29, os últimos primeiros versículos aí, caminhando para os últimos primeiros versículos, narram um episódio muito triste. O enganador é enganado. Jacó era conhecido por suas farsas, por seus embustes, por suas mentiras. Ele engana seu irmão mais velho, depois ele não tem pudor em enganar o seu próprio pai. Agora ele experimenta um pouco do próprio veneno. Aquilo que ele plantou, agora ele começa a colher. O veneno que ele foi colocando no copo dos outros em pequenas doses, agora ele precisa beber num único gole. Na noite da festa de seu casamento, depois de 7 anos de trabalho, muito provavelmente Labão marcou o casamento com muito vinho, colocou um véu sobre Leia,
ou sobre Lia. Você pode chamá-la tanto de Lia quanto de Leia, a irmã de Raquel. O texto bíblico diz que ela tinha os olhos opacos. Alguns dizem que era um problema de visão, talvez estrabismo. Outros dizem que ela não tinha a beleza que Raquel possuía. Raquel tinha uma presença marcante, uma beleza que por onde passava deixava seu rastro. E Labão, em conluio com Lia ou com Leia, porque Lia não teria participado disso se não tivesse concordado com seu sogro, permite colocar o véu, está à noite, escuro, Jacó provavelmente um pouco alto pelo excesso do vinho da festa, e aí a gente já sabe o final da história. Lia entra na barraca, ali eles consumam o ato sexual como casal, o casamento é oficializado, e quando Jacó acorda, ele não acorda com Raquel, mas acorda com Lia. Que embuste, que engano que Jacó experimenta. Só que Jacó, ele persevera em seu desejo. Ele chega até Labão e diz: como assim? Porque o senhor me enganou? E Labão vem com a conversa malandra, jeitinho meio brasileiro, e Labão diz: é nosso costume primeiro casar a mais velha, e não a mais nova. Aquilo não havia sido acordado. Labão também era um embusteiro, um enganador. Resumo da história: Jacó se compromete a trabalhar mais 7 anos para Labão, para se casar com Raquel. Só que ele recebe Raquel imediatamente. Então, num período de menos de uma semana, Jacó, que era solteiro, agora tem que administrar 2 mulheres. Uma relação de bigamia, uma relação contrária à vontade de Deus. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 24, o texto é claro: Deus pega uma mulher, um homem, os une em casamento, e aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Essa é a vontade de Deus, uma relação heterossexual, uma mulher para um homem, e não um homem para outro homem, e muito menos uma mulher para outra mulher. A vontade de Deus é a monogamia, uma mulher para um homem, não 2 mulheres para um homem, nem 2 homens para uma mulher. O desejo de Deus é uma relação indissolúvel, aquilo que Ele une, nenhum homem pode separar. Só há o divórcio por causa da dureza dos nossos corações. Então Jacó persevera naquele desejo que foi crescendo ao longo dos anos em seu coração, faz esse acordo com seu sogro para trabalhar mais 7 anos, e mesmo contrário à vontade original de Deus, Jacó, à semelhança de vários outros patriarcas do Antigo Testamento, entra numa relação de pecado. Era permitida por Deus, com muita tristeza, mas jamais foi a vontade de Deus. E por Jacó entrar nessa relação, ele colhe amargos frutos. Ele se casa com Raquel. E Raquel, ao se casar com Jacó, já nos mostra que a beleza dela era exterior. Jacó não consegue ter filhos com Raquel, e Lia lhe dá filhos. Raquel se mostra uma mulher ciumenta, enraivecida, murmuradora, encrenqueira. A beleza era superficial. Seu coração não exalava a mesma beleza que ela tinha no porte físico. E Jacó experimenta os efeitos do descontentamento de Raquel. E muitos casamentos são marcados pela murmuração, pela queixa e pelo descontentamento. Nós vivemos numa cultura que nos estimula e alimenta o nosso coração caído a sempre estarmos descontentes com a vida que temos. Há pais que não conseguem ter filhos e desejam ter filhos a todo custo. Choram, reclamam, fazem compromisso com Deus, reclamam de Deus porque na cabeça deles Deus os puniu, mas quando são agraciados com um filho, se queixam dos trabalhos que os filhos dão e começam a desejar o dia em que os filhos crescerão e sairão de casa para ter suas próprias vidas. Resolve um problema da murmuração, mas imediatamente o ser humano já cria outros problemas para continuar murmurando. Esta era Raquel. E Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, que a gente precisa aprender a ser contente,
a experimentar a piedade com contentamento. Paulo nos recomenda a nós entendermos que no poder de Deus podemos enfrentar todas as coisas. É sobre isso que ele nos fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Um outro ponto que a gente observa na trajetória de Jacó com Raquel é que ali existe uma família sem um líder espiritual. Os capítulos 31 a 35 de Gênesis trazem uma narrativa de verdadeira tragédia familiar. Jacó dorme com sua esposa Lia, sua esposa oficial, tem filhos com Lia. Raquel, depois de muito custo, engravida. Raquel, ao longo de todos os anos, só teve 2 filhos, José e Benjamim. Benjamim foi o caçula. José, o amado por Jacó, predileto. Outro problema dessa família, predileção pelos filhos. Raquel entrega a sua funcionária para dormir com Jacó, para que ele tenha filhos. Lia ou Leia vê Raquel entregando sua funcionária para Jacó, também entrega a sua funcionária. Jacó passa a ter então 2 esposas e 2 concubinas. Imagina a complicação de tudo isso. Jacó tem 12 filhos dessa relação com 4 mulheres. E esses 12 filhos, filhos de 4 mulheres, dividindo o mesmo espaço de domínio, crescem num lar marcado por egoísmo, ciúme, intriga, contenda, inveja, queixas. É por isso que esses meninos, quando crescem, são meninos com um coração muito problemático. Jogam um irmão dentro do buraco, planejam matar o próprio irmão, mas um deles dissuade e acabam vendendo o irmão José como escravo para o Egito, e a maioria de nós, se não todos, conhece muito bem essa história. Uma família muito complicada. O filho de Jacó dorme com uma das concubinas do próprio pai, desobediência ao pai, muitos conflitos. Mas Jacó não é vítima da história, Jacó é culpado. Culpado porque ele teve experiências incríveis com Deus. E ele não descreveu essa experiência a seus filhos. Culpado porque ele viu o pecado de seus filhos e não os repreendeu na medida adequada. Jacó era culpado porque ele se preocupou muito mais em se tornar rico, ganhar muito dinheiro, que em ganhar o coração dos filhos para o Deus da aliança. Nós vemos isso nos 20 anos que Jacó trabalha com Labão. Nos primeiros 14 anos ele trabalha para pagar o dote das esposas. Nos outros 6 anos Jacó trabalha exaustivamente para enriquecer. E de fato ele enriquece. Ele experimenta muitas bênçãos financeiras. Só que sua família é uma família lamentável, vergonhosa, sob os olhos espirituais. Porque Jacó era um homem que não liderava espiritualmente sua casa. E os aspectos que evidenciam isso estão descritos aí. Jacó teve filhos com as 2 criadas. Raquel, ela pegou os ídolos da casa do pai, enquanto Jacó se preparava para voltar para casa em Canaã. Terminando os 20 anos em que Jacó estava morando na mesma influência de seu sogro Labão, ele diz: vamos voltar para Canaã, a nossa terra. Raquel, esposa de Jacó, rouba os ídolos da casa do próprio pai Labão. O que levou Raquel a roubar os ídolos da casa de seu pai? Senão, depois de 20 anos de convívio com Jacó, ter ainda uma profunda influência com deuses falsos. A gente observa também que os 2 filhos de Jacó mataram os homens de Siquém, e o restante de seus filhos saqueou a cidade de Siquém, porque Jacó não confrontou os homens que tinham atacado sua filha Diná. Em Gênesis 34 a gente tem um episódio muito triste. Diná, uma das filhas de Jacó, vai passear por aquela região de Siquém, e o filho de um dos governantes daquela terra estupra a filha de Jacó. Jacó não faz nada. 2 de seus filhos tomam as dores da irmã, fazem um acordo com os homens de Siquém, porque o filho do governante de Siquém se apaixona por Diná.
e diz: eu quero me casar com ela. Então Jacó e seus filhos fazem um pacto com os siquemitas, de que eles tinham que se circuncidar, como os judeus se circuncidavam, e depois que os homens todos se circuncidaram, estavam naquela dor infernal, 2 filhos de Jacó invadem o acampamento, a cidade dos siquemitas, e matam todos os homens. Pegam as mulheres e crianças e os levam como escravo. Jacó precisa fugir. Ele não protegeu sua filha, ele não repreendeu seus filhos. Tudo isso acontece, demonstrando a absoluta negligência de Jacó. Com inveja, os filhos de Jacó conspiraram para matar seu irmão José, mas finalmente concordaram em vendê-lo como escravo. Rúben, o filho mais velho de Jacó, dormiu com a concubina de seu pai, a Bila. A gente nota através de todas essas características aqui, uma família que não possuía líder espiritual. E a gente nota que os 20 anos que Jacó ficou preocupado em ganhar muito dinheiro e construir uma fortuna, ele se tornou absolutamente omisso na instrução às suas mulheres e aos seus filhos. Jacó tinha muitas histórias de experiência com Deus para contar à sua família. O Deus que é Espírito, o único Deus verdadeiro, o Deus do pacto, o Deus que não pode ser reproduzido em ídolos construídos por mãos humanas. E ainda assim, as esposas e os filhos de Jacó têm essa influência pagã com a concordância do pai, ou com o silêncio negligente do pai. Que falta fez um líder espiritual para essa família? Séculos depois, quando Israel se constitui como nação, e ali nós temos as 12 tribos de Israel, e cada tribo de Israel recebe o nome de um dos filhos de Jacó. Nós vemos as tribos de Israel tendo problemas com a idolatria. Tudo começa aqui, porque um homem não foi o líder espiritual de sua casa. Lá na frente, isso reverberou. Gerações seguintes sofreram com isso. E aí, depois da gente passear pela história de Jacó, com suas 4 mulheres, com seus 12 filhos, essa relação conturbada com seu sogro Labão, de engano, de tramas, de mentira, a gente chega a algumas lições de Raquel para as mulheres. A primeira é que quando você precisa esperar, seja útil. Mulher, quando você precisa esperar, seja útil. A gente aprende algo positivo da ciumenta, queixosa e murmuradora Raquel. Ela era uma adolescente que ajudava seus pais no sustento da família. Ela era uma menina que estava esperando um homem para se casar. Mas enquanto ela estava esperando, ela era proativa, útil à sua família. Uma palavra às mulheres solteiras: não se entregue a qualquer homem, não dê seu coração precipitadamente a qualquer homem. Enquanto você espera, seja útil, desenvolva um coração que conhece a palavra de Deus, desenvolva relacionamento com outras mulheres maduras, que possam te ajudar quando você quiser se envolver com homens, a fim de que você ouça conselhos que vão te livrar de perigos. Muitos relacionamentos, muitas tristezas seriam poupadas se mulheres ouvissem um conselho antes de se aventurar numa relação amorosa. Muitos problemas seriam evitados se nós conhecêssemos a palavra, investíssemos o nosso tempo conhecendo-a, conhecendo os seus princípios, antes de nos entregar a uma paixão avassaladora, precipitada, que consome o nosso coração. Raquel era uma menina que
enquanto estava sem relacionamento, era útil à sua família. O segundo ponto que a gente aprende com Raquel é que a beleza interior é a mais importante. Raquel era uma menina muito bonita. O texto bíblico diz de porte e de aparência. Tanto o corpo quanto o rosto de Raquel eram uma escultura. Só que faltou a Raquel a beleza das belezas, que é aquela que Pedro nos diz em sua primeira carta. Abra lá a primeira carta de Pedro, para você conhecer a beleza, a mais importante beleza que faltou a Raquel. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Pedro nos diz: mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Pedro não está condenando as mulheres de se vestirem bem, se maquiarem, se cuidarem, terem uma boa aparência. O que Pedro está condenando aqui é quando isso se torna a prioridade do coração. E Pedro segue dizendo no verso 4, mas que a beleza de vocês esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí Pedro vai dizer, foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. A beleza interior, a beleza das belezas, uma mulher de Deus, sensível à voz de Deus, sensível para discernir a vontade de Deus e aplicar essa vontade à sua vida, uma mulher de oração, uma mulher que por ter intimidade com Deus, intimidade diária, ela é moldada e se torna mansa, se torna humilde, se torna doce, se torna conselheira, se torna parceira, se torna sábia em não tomar decisões precipitadas. Essa é a beleza das belezas, é a mulher virtuosa, descrita em Provérbios capítulo 30, o homem que a encontra uma verdadeira joia. Então a beleza interior é a mais importante, e talvez você mulher que esteja me ouvindo, e aquelas que estão nos assistindo e que ainda nos assistirão, dirão, mas os homens de hoje procuram somente a beleza exterior. Eu concordo com você em parte. Existe um grupo de homens que procura essa beleza. Muitos deles, se não a maioria, são levianos. Querem compromissos de uma noite, compromissos com curto período de tempo. Agora o homem que vai te valorizar, o homem de Deus, ele procura a verdadeira beleza de um coração manso diante de Deus. Porque a mulher que cultiva essa beleza interior, quando ela envelhece, ela permanece bela. Agora a beleza do esmalte, do batom, a beleza superficial, com o tempo ela desvanece. E quando é feia por dentro, você pode estar casado com uma linda mulher, mas ela se torna repugnante aos seus olhos. A terceira lição que a gente aprende com Raquel é a necessidade de alimentar a sua fé todos os dias. Não é que Raquel alimentava a sua fé. Isso aqui é um ponto negativo sobre Raquel. Raquel era ciumenta, murmuradora, queixosa, invejosa. Era uma mulher que idolatrava os deuses de seu pai, a ponto de roubar os deuses de seu pai, e que nunca se interessou em conhecer o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Para que você não seja, ou não continue a ser, ou para que você cada vez mais se torne bela, é importante que você alimente sua fé todos os dias, ao contrário do que Raquel fez. Diariamente ter vida com a palavra de Deus. Ser uma mulher que investe em conhecer teologia, em conhecer princípios de Deus para a sua vida,
ser uma mulher que investe em relacionamentos com outras mulheres de Deus, a fim de ter parceiras de jornada, para quem você pode abrir seu coração, exortar e receber exortação quando for necessário. Alimente sua fé todos os dias. Não siga a jornada da ímpia Raquel. Uma última lição que a gente aprende com Raquel é que é necessário ter uma atitude de gratidão. Raquel nunca estava contente. Estava descontente porque não tinha filho. Mas não tendo filhos, ela não conseguia enxergar que possuía um marido que a amava profundamente. Raquel não conseguia enxergar um marido que provia todas as suas necessidades. Raquel não conseguia enxergar o sacrifício de seu marido para tê-la como sua esposa. O preço altíssimo que ele pagou, inclusive preço de pecado. Tenha uma atitude de gratidão. A queixa, a murmuração envenenam nosso coração, corroem nossa fé. A gratidão é alimentada por nós quando começamos a domesticar nossos pensamentos. Tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. A gratidão é alimentada na medida em que, a despeito dos problemas diários, você nota os pequenos e vários milagres de Deus derramados todos os dias sobre sua vida. A vida está difícil, mas ainda há pão sobre a mesa. A vida está difícil, mas ainda há um teto que Deus nos concedeu. Há uma cama quentinha. A vida está difícil, mas ainda somos uma família e temos uns aos outros. A vida está difícil, mas meu Pai enviou o seu Filho para receber a maldição do meu pecado sobre si, para que eu fosse perdoado. A vida está difícil, mas meu Pai enviou o seu Espírito que habita em mim, que testifica com o meu coração que sou seu filho. A vida é difícil, mas meu Pai garantiu que todas as coisas cooperarão para o meu bem e de que Ele me levará para meu verdadeiro lar em segurança. Desenvolva gratidão. Quando seu marido chega em casa cansado de uma jornada de trabalho, ou quando seu marido é queixoso, é um homem difícil, e convive com uma mulher com um coração agradecido, um coração que tem como objetivo louvar a Deus a despeito das circunstâncias, como esse marido é impactado e como seus filhos são influenciados. Agora a gente percebe também algumas lições de Jacó para os homens. A primeira delas é: deixe sua esposa conhecer quem você é de verdade. Jacó, apesar dos pesares, possuía uma grande virtude. Ele se deixava em grande medida conhecer. A primeira vez que ele encontrou com Raquel, ele a abraça e chora alto. Depois, quando ele se encontra com seu pai Jacó, com seu pai Isaac, depois que Jacó encontra com seu pai Isaac, depois de 20 anos de distância, ele abraça seu pai e chora. Quando ele vai reconciliar-se com seu irmão Esaú, depois de 20 anos brigado, ele abraça seu irmão Esaú e chora. Jacó era um homem que expressava seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. Há muitas mulheres que não sabem o que seus maridos pensam. Há muitas mulheres que não sabem por que o homem está amuado, por que o homem está emburrado. Fecha-se no orgulho, fica mudo por dias, entra numa caverna, numa atitude patética dentro do lar, dando um péssimo testemunho aos filhos, enaltece o orgulho maldito,
mas não tem a humildade necessária e boa para chegar para a esposa e se expor. Dizer: eu estou chateado por isso, eu estou feliz por isso. Há homens cujas esposas desconhecem seus negócios, não sabem se tem dinheiro, se estão endividados, se tem seguro de vida, se faltar o que vai acontecer com a família, não sabem nada. E os homens precisam aprender essa virtude com Jacó. Deixar suas esposas os conhecerem quem eles são de verdade. A segunda lição de Jacó aos homens é: tenha cautela quanto a seu egoísmo. Jacó começou a amar Raquel, e só foi Raquel, e Raquel a qualquer custo. Não importa se eu tenha que entrar numa relação de bigamia, se eu tenha que ferir meu Deus, ferir a palavra do meu Deus, ferir o pacto que Deus fez comigo. Deus fez um pacto com esse homem. Deus apareceu a ele. Deus trouxe uma revelação profunda a esse Jacó. E ele colocou um rabo de saia acima de seu compromisso com Deus, porque sua felicidade estava em primeiro lugar. No final das contas, Lia ou Leia foi uma esposa muito melhor para Jacó. Você não vê Lia dando trabalho a Jacó. Você não vê nas escrituras Lia se queixando, Lia murmurando, Lia pressionando Jacó. Parece, pela narrativa da história de Jacó, que Lia era muito mais parceira que Raquel. Então tome muito cuidado quanto a seu egoísmo. O egoísmo de Jacó trouxe muitos problemas. O levou a quebrar a vontade de Deus, o levou a pecar contra o seu Senhor, o levou a entrar numa relação bígama, depois se tornou uma relação com 4 mulheres, o levou a ter 12 filhos, uma porção de filhos com cada mulher, e o levou a edificar um lar marcado por guerras, zonas de tensão o tempo todo, tudo por conta do egoísmo. Cuidado com o teu egoísmo, ele pode te destruir. Cuidado com a precipitação do seu coração. Eu quero isso e quero a qualquer custo. A gente conhece muitas histórias de homens que envolvem suas famílias em dívidas quase que impagáveis, por conta de sonhos que a todo custo precisam ser alimentados precipitadamente. Cuidado com o egoísmo. Uma outra lição que a gente aprende é: saiba quem é a número 1. Sua esposa vem em primeiro lugar. Deixe-a saber que ela é a número 1. Ela está acima dos filhos. Há homens que valorizam demais suas profissões, seu esporte e seus hobbies. Há mulheres que têm a certeza, não há dúvida, de que elas ocupam um plano secundário. Elas existem para criar filhos, para parir, criar filho, para promover limpeza, comida e para entreter seu marido sexualmente. Muitas mulheres pensam isso a respeito de seus maridos pela forma como eles as tratam, pela maneira como eles elegem as prioridades. Deixe sua esposa saber que ela é a número 1. Quando Jacó se casou com Lia, ele deveria ter entendido que ele aprenderia a amá-la, porque foi isso que aconteceu com seu pai Isaque. Ele viu Rebeca, ele não conhecia a Rebeca, foi um casamento arranjado, como foi durante toda a história do Ocidente e do Oriente. Os casamentos mudaram de um século para cá, é recente demais. E Isaque aprendeu a amar Rebeca, a ponto de amá-la profundamente, porque amor se aprende.
Jacó não compreendeu quem era número um. Ah, mas não era que eu queria, eu fui enganado. Mas é a mulher com quem ele se casou. Agora deveria ter construído uma vida com essa mulher. E a história teria sido muito diferente do que foi. Quarta lição de Jacó a nós homens: seja o líder espiritual que sua família precisa. Seja o líder espiritual que sua família precisa. Você não pode negociar como homem a refeição à mesa. Às vezes a gente visita alguns lares e é triste. O filho chega, pega o prato, faz a refeição, vai para um quarto, onde ele tem um smartphone. Outro chega, faz a refeição, vai para o outro quarto, onde tem a TV. O homem vai para um quarto, a mulher fica no outro lugar. Que tipo de líder você está sendo? Sua família está sobre seus ombros. Deus designou você como comandante do seu lar. E você é responsável, homem, em construir uma família que tema ao Senhor. Ou ao menos fazer de tudo para que a sua família tema ao Senhor. Porque conversão é obra do Espírito Santo. A leitura das Escrituras, a oração dentro de casa, proteger sua família, seus filhos, de valores da nossa geração, que são absolutamente anti-Deus. Você acha que para nós é diferente de Jacó? Os filhos de Jacó cresceram numa cultura pagã, que não conhecia o Deus do pacto. Se conhecessem, eram hostis ao Deus do pacto. Nós crescemos numa vizinhança, onde boa parte é hostil ao Evangelho, ignorante quanto ao Deus do pacto. Nossos filhos crescem numa cultura, num ambiente escolar. Nossos parentes, uma grande parte deles são hostis ao Evangelho. Aqueles que se dizem cristãos vivem pior que ímpios, dando o testemunho de uma moralidade vergonhosa. Então cabe a nós, homens, sermos os líderes espirituais que nossa família precisa. Como essa família ficou fragilizada pela falta de um homem que fosse o líder espiritual dela. E por fim, cuidado para você não estar preso demais à família estendida. Jacó ficou 20 anos sob a influência de seu sogro Labão. E isso trouxe tantos problemas. Labão era idólatra. Jacó dependeu financeiramente do seu sogro. Ele expôs suas mulheres à influência espiritual de seu sogro, aos valores de seu sogro. Ele expôs seus filhos à influência de seu sogro e sua sogra. Alguns estudos revelam que, de todas as crises que um casamento experimenta, crise financeira, a crise da perda da saúde, nada pode ser mais devastador que a influência de sogro, sogra e também de cunhados. Então, cuidado com essa influência. Quando se casa, deixa homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Papai, mamãe, irmãos se tornam família estendida. Minha sogra brinca comigo, né? Ela mesma sabe, né? Ó, Renatinho, eu não posso morar tão perto de você para não ir a pé e nem tão longe para não trazer mala grande. Então tem que ser a meia distância. Para vem, fica um pouquinho e vai embora. Ela mesma brinca. Mas essa brincadeira dela carrega um grande fundo de verdade. O contato tem que existir, honrar pai e mãe, o vínculo familiar, mas não pode ser aquele vínculo a tal ponto que prejudique você e sua família. É isso que a gente aprende. Essas são algumas lições que nós aprendemos com
Jacó e Raquel, um casamento marcado por muitas conspirações, envolvimento de sogro, engano, mulher que queria se casar, recebe outra, filhos de 4 mulheres diferentes, negligência da liderança espiritual. Gente, a gente aprendeu hoje mais o que não fazer do que o que fazer, né, pastor Ney? Mas Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, e ali ele diz o seguinte: olha, tudo que foi registrado na Bíblia, foi registrado para o nosso exemplo. Foi registrado para o nosso exemplo. Em outras palavras, fique atento, aprenda com isso, aprenda com tantos erros dos outros. A gente está falando de um homem que foi nosso patriarca, Jacó, que foi tornado Israel, de onde veio as 12 tribos de Israel. Olha como foi a vida desse homem. A nossa não é muito diferente da dele. Nossos desafios, nossas tentações, as pressões que nos rodeiam. Mas a gente pode se apegar a essa palavra, conhecer os princípios revelados pelo nosso Deus e lutar com todas as nossas forças para construir uma jornada um pouco diferente desses exemplos negativos que nós vemos aqui.